Fala, rubro-negros, você aí está feliz? Flamengo mete 4-0 e agora no jogo aberto. Vamos ver o Ronaldo, qual que é a dele. Ele nunca vê o mérito do Flamengo. Ele vai acabar com o time, como sempre, né? E a gente deu um show, um baile em cima deles. O baile do preto e vermelho, ou melhor, vermelho e preto. Renata Fã, Sgabi, Cicinho, a zoação come toda geral. Vamos ver isso aí. Crédito de imagem, jogo aberto, link abaixo na descrição. E não se esqueça, já chega deixando aquele like maroto para ajudar a gente. Ative o sininho de notificações e se inscreva no canal para a gente elevar o nível e ajudar a gente a fortalecer tudo, beleza? Vamos conferir tudo isso agora. Chama o Flamengo malvadão. Isso aqui é o Mengão. Tô falando que é a marcha do Ronaldão. Ó, que isso? Rona, perder, mas 4-0 não foi muito? E vou te falar, foi pouco. Porque o Hugo errou. Mas se depois no segundo tempo ele não pegasse umas 3 cara a cara lá, era pra ser mais. E essa defesa do Corinthians é uma defesa, uma vergonha. Aí eu tava fazendo o jogo na Rádio Bandeirantes e eu falei, ó, tem que tirar essa defesa, tirar essa zinhaca aí, o Gustavo Henrique, tirar o Ramalho. Aí eu olhei lá no banco, Félix Torres e Kaká. Mas ainda bem que o Félix tá jogando, porque senão você ia colocar a culpa toda nele. Não, mas não tinha como colocar a culpa ali igual os dois. O Ramalho tomou 3 canetas e 3 chapéus, 2. Não, deitaram nessa nhaca do Corinthians aí. A defesa é uma vergonha. Aí depois o pessoal ainda falou que o jogo foi bom pro Flamengo. Só quem é flamenguista que gostou, né? Por outro lado, o Flamengo deu espetáculo. Arrascaeta jogando fino da bola. Pedro mostrando que não perdeu nada do talento. Pulgar dominando o meio-campo. A defesa tranquila. Wesley com espaço. 4-0 placar final. E a gente conta essa história outra vez para desespero do Ronaldo. Pênalti Mandrake. Mais um lá, hein? Um grito diferente ecoou nas arquibancadas do Maracanã. Esse som, que veio da torcida do Flamengo, tem um motivo específico. Uma falha de Hugo Souza, ex-jogador do rubro-negro. Mas para chegar até o momento da falha, é preciso entender o contexto. Nos primeiros 45 minutos de jogo, o Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians. Não à toa, o placar foi aberto logo aos 4 minutos. Everton Cebolinha recebeu pelo lado esquerdo, cortou para dentro e bateu colocado para fazer o primeiro dos cariocas. Eu penso que uma equipe que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. 3 minutos depois, quase veio o segundo. Pedro acertou a trave de Hugo Souza. Arrascaeta, por pouco, não fez um golaço da intermediária. A única chance corintiana foi com Carrídio, que parou em Rossi. Aos 33 minutos, Pedro escorou para Arrascaeta, que dessa vez bateu com capricho para ampliar. Quando tudo parecia controlado, Hugo Souza errou ao dar o passe. E Pedro não perdoou. 3-0 Flamengo com apenas 37 minutos de jogo. Não é o eu que vai mudar quem eu sou, não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo, ou eu que vai me fazer o pior do mundo. E faz parte do futebol, encarar isso da melhor forma possível para que quarta-feira já esteja da melhor forma para ajudar o Kaique. Nos acréscimos, quase a cereja do bolo. Pedro fez essa jogadaça, mas Hugo Souza salvou o que seria o 4º gol do Fla. O segundo tempo começou como o primeiro. Com apenas 2 minutos, Arrascaeta carimbou o travessão de Hugo Souza. Depois foi a vez de De La Cruz tabelar com Arrascaeta e Pedro e finalizar para mais uma defesa de Hugo. Até que aos 28 minutos, Coronado derrubou Arrascaeta dentro da área. O árbitro não marcou a penalidade em campo.
mas foi chamado pelo VAR. A decisão foi de pênalti. Na cobrança, Pedro marcou o seu 4º gol na temporada e o 4º do Flamengo no jogo. Eu voltei bem confiante, voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação, então isso foi super importante também. Nem mesmo a presença de Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, foi suficiente para evitar a derrota do Timão. Fim de papo, Flamengo 4, Corinthians 0. Flamengo agora líder, acabou com o nosso cadeirão, Edu Dracena, que coisa. Mas é o seguinte, Ronaldo, você tem que explicar por que foi tão fácil e poderia ter sido mais, segundo as suas palavras, para o Flamengo. Verdade, poderia ter sido fácil. Esse caldeirão aí tá fritando todo mundo aí. O campeonato tá esquisito. Agora, o porquê? Deixa eu falar uma coisa pra você. O meio de campo do Corinthians até que marca muito, mas a distância que fica entre a defesa e o meio de campo, todo mundo tá chegando perto da área e tá chutando. O Hugo tomou 2 gols aí também, que se fosse o Donelli, tava todo mundo reclamando. Mas o atacante vem e a defesa começa a afastar. A defesa é muito medrosa do Corinthians. Eu nunca vi uma defesa tão medrosa. E falaram tanto do Embu e do Baré. Essa defesa do Corinthians, ela não marca ninguém. Ainda toma caneta, toma chapéu, os caras colocam pra girar dentro da área, tocando. Ninguém faz nada, uma chegada. Não deram uma chegada em ninguém. O Pedro voltando. Pedro, aqui você não vai vir mais, velho. É assim que funciona. Aqui você não vem mais, irmão. Aqui vai ser bolinha. Não é assim, não é assim. Aqui não vem mais, irmão. Aqui esse aqui é meu, esse aqui é teu e cada um na tua aqui. Vocês fizeram uma avenida pro Flamengo, uma vergonha. Como ex-jogador, tô falando como ex-jogador aqui. Vocês são uma vergonha. Vocês passaram vergonha no Maracanã, velho. Agora, perder uma coisa. Agora, deixar os caras andar dentro da área e passar em toquinho, pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha. Agora o Hugo errou aí, ó. Mas tinha um cara que honrou a camisa também. Quem foi, se não fosse ele, seria uma vergonha maior. Agora saiu na caça, irmão. Sai atrás. O Léo Ortiz estava fazendo isso. O Léo Pereira. Eles saíram no meio de campo pra pegar os caras do Corinthians. E vocês afastando, como se fosse um mestre de cerimônia. Olha o Pedro entrando dentro da área, dando chapéu e toca todo mundo, velho. Vocês estão de brincadeira com a camisa do Corinthians. Vocês têm que ter vergonha hoje de sair na rua. Tá, mas aí agora, o que a gente pode fazer? Agora tem que fazer é mandar embora os 4 zagueiros. Manda embora. Põe o Tchoca aí, põe o Ranieri como zagueiro e toca o barco e manda esses caras embora, velho. Vocês não têm condições de jogar no Corinthians. É isso. Um time bem treinado pelo Felipe Luiz e outro que tem um interino como comandante. Chega o taco, velho. Chega o taco, mostra o pau, tá aqui, ó. Encosta aqui, bate aqui. Vocês não fizeram isso. Tomaram caneta. Você pediu o Orlando. Esse pênalti é mandrake, hein? Isso aí pode fazer a diferença pra um título ou pra uma queda. Esse pênalti é mandrake também. Mas aí 4 pode ajudar no final. Aí se empatar em número de jogos com o Palmeiras, esse golzinho que vocês deram aí também é mandrake. Como assim empatar em número de jogos com o Palmeiras? É gol também. Se empatar em número de vitória, lá é saldo de gol. Pra subir pra cair. Mas você tá falando pra quê? Pra disputar o título? Estão dando tudo aí. O sorveteiro cai na praia, no Ipanema, e estão dando pênalti. Pronto, falei também. Eu não ia falar não também, mas tem que falar, meu. Eu lembro que na primeira rodada, quando o Inter empatou com o Flamengo no Maracanã e eu comemorei, ele me ridicularizou aqui no programa. Eu comemorei também o empate com o Bahia lá com o time reserva. Vem aqui, gol do Flamengo. É assim o futebol, fazer o quê? Agora dá mole, gol no palestra lá no palestra. Agora vem cá, vocês são muito mole aí. Eu nunca vi uma defesa tão mole. Não, mas foi o time. Não foi só a defesa, não. O time do Corinthians não foi. Os caras ficam, passa aqui, ó. Não, mas passa. Mas o Ranieri vindo na caça. O Ranieri vindo na caça com o Arrascaeta, com o Chimininho. O Chimininho também joga muita bola, esse De La Cruz, hein? E o Gerson? O Gerson, ainda bem que o Gerson não quis jogar. E o Pulgar? Nossa, também não quis. A questão é essa, né? É super aceitável essa reclamação do Ronaldo, esse desabafo do Ronaldo, porque o Flamengo é um time super qualificado e você vestindo a camisa do Corinthians, a sua postura é uma postura de treinamento, porque você tem que dar uma chegada firme. Nós não estamos aqui incentivando a violência, nada disso. Mas, por exemplo, o gol o gol não, né? Aquela jogada que o Pedro fez que poderia ter feito um golaço. Pelo menos você esbarrar no jogador e fazer uma falta fora da área. O zagueiro do Flamengo, do Corinthians deixando os jogadores do Flamengo jogar a todo instante. Então o jogador, quando tem qualidade, se você der espaço, você vai passar o vexame. E era para ter sido mais. Então o Corinthians, um time de treinamento, contra o Flamengo, um time que jogou e sem ser incomodado. Só um detalhe, o Dorival estava lá no Maracanã acompanhando tudo de perto e deve ter saído bem
bem preocupado. Olha. Bom dia, Rê. Nem tão bom dia assim pra alguns aí no estúdio, mas uma ótima semana. Uma semana mais curta, na verdade, feriadinho no meio aí, coisa maravilhosa. Mas o negócio é o seguinte, ó. Tô olhando pro céu aqui, ver se encontra algum pica-pau, nem sinal de gavião também. Umas gaivotas, uma ou outra ali também. Pomba tem de arrodo aqui, é uma coisa impressionante. Agora, o negócio é o seguinte, gente. O Ronaldo na sexta-feira tava fazendo coro pro Orlando Ribeiro. Tem que ficar, é o Orlando neles. Agora vem logo, Dorival. Sentimentos muito opostos, muito diversificados aqui no debate nessa segunda-feira. Começando com Rona. Ô, Dorival, dá tempo de desistir, tô te avisando. Se não assinou ainda, dá tempo, cara. Meu Deus, bebê. Deixa eu dar um abraço. Tá bem? Calma. Vou me lembrar disso. Aqui a banca paga e a banca recebe. Para de desviar o foco aqui, Bebeiro. 4x0 ficou barato ainda, Bebeiro. Ficou barato. Ai. Tá, vai. Dá tempo de desistir. Dá. Vai. Tristeza. Marco Aurélio Cunha, o nosso Juvena, ele sabe muito bem como demonstrar a sua amizade, acabou de fazê-lo em rede nacional. Ai, Ronaldo, foi duro, hein? Foi difícil. Mas não foi só pra você, não. Teve gente que perdeu em casa. Né? Fazer o quê, né? Você tá com algum, assim, tem pelo menos um resquício de pena do Ronaldo hoje? É que o que bem me deixa, sai fora! Pena e dor do Ronaldo Edu, jamais. Capelanes falou que chegou um presente alvinegro para o Ronaldo. Ó, o que eu sei de verdade aqui é bomba do jogo aberto. É bomba isso aqui. Olha o tamanho da criança que tá colando e comendo merenda e tirando lanche dos amiguinhos aqui na aula. Olha lá. Bomba de Ulisses. Fiquei sabendo ontem. O quê? Que vai continuar o Orlando. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! Eu ainda acho, do que eu ouvi ontem, que o Orlando vai ficar um bom tempo aí. Eu tô gostando do Orlando, viu, Viviane? Tô gostando do Orlando. Na marca dos 4 minutos jogados do primeiro tempo, explode a torcida do Flamengo no Maracanã, aberto o placar. Jogou muito o Hugo, pegou demais. Ainda bate no canto inferior direito de Hugo Souza. Alô, Hugo Souza, aquele abraço, tá no gol. Ronaldo, existe uma esperança nesse jogo chamada Hugo Souza. Hugo Souza entrega a bola, Raniel não pega. Pedro bate no centro do gol, mas o gol tava aberto. E o Corinthians é isso aí. É Hugo defendendo e o Romero fazendo gol. 1-0 Corinthians. Alô, Hugo Souza, aquele abraço, tá no gol. Pedro marca o segundo gol dele no jogo. O quarto do Flamengo para explosão do Maraca. Vira a goleada pra cima do Timão. O que foi, Rony? Chegou aqui a mensagem. O quê? Dorival fechou mesmo. Salve o Corinthians! Gente, esse programa não tem pra ninguém. É o seguinte, Chico Garcia, o Ronaldo tentou explicar o que aconteceu com o Corinthians e ficou um pouco nervoso além da conta. Agora é a sua vez. Não, mas eu entendi o desabafo dele, porque assim, a postura do Corinthians no primeiro tempo, especialmente, foi inaceitável, né, Renato? E quando você tem um chefe novo te olhando, eu imaginava que eles fossem correr um pouco mais. Mas assim, tem um problema na origem, né? Porque eu sei que teve a questão de esperar pelo Tite, aí por uma questão de saúde não rolou, e depois muitos dias para fechar com o Dorival, mas foram mais de 10 dias sem um comando técnico. Qual é a mensagem que você passa pro time? O que o jogador entende? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o esquema tático. Aí o clube não tem um auxiliar técnico da comissão permanente. Pega o técnico do sub-20. O cara do sub-20, ele não tá no dia a dia. Então ele não acompanha o clube, ele simplesmente cai de paraquedas e precisa fazer o quê? Manter o que lá estava. Mas por que tiraram o Ramon? Porque o que lá estava não estava bom. Então quando você faz esse tipo de coisa que vem lá da gestão, você não tem um auxiliar, tipo um Fábio Carilli há muitos anos, tipo um auxiliar que tá ali no dia a dia. Cebola. Um Cebola, o Andrei Lopes, do clube, do Abel Ferreira. Não tem. Aí o cara vem do sub-20, o cara não tá no dia a dia, ele tá treinando o sub-20. Aí ele tem que o quê? Ele tem que montar um time para 3 jogos, 3 jogos. Ganha do Sport daquela maneira, sai perdendo, e aí o Memphis tem que resolver o jogo, e depois contra o Racing do Uruguai, que também foi uma vergonha, também colaborando com o Félix Torres colaborando. Então assim, aí pega o Flamengo.
assim, a distância não é essa, tá? A distância é muito grande entre os dois times, mas eu não acho que seja tanto pra ser 7-0 como quase foi o jogo. Só que se você não tem comando, os jogadores não estão sabendo pra onde vão, não tem uma responsabilidade, ninguém assume a responsabilidade, acontece o que aconteceu. Só uma coisinha, há poucos dias o Flamengo meteu 6-0 no Juventude. Fez 4-0 agora no Corinthians. Então empatar com o Flamengo no Maracanã não é tão ruim assim, sabia né? por onde ela ia. Sabia por onde ela ia. Pensando assim, né? Mas você tem treinador. Mas o Corinthians não tem treinador. Esse time aí empatou com o Bahia também lá. Aqui o Bahia vem ganhando o Palmeiras. O jogador é mesmo Bahia. Vamos empatar. Mas o Bahia tava ao segundo tempo com um a menos. Tem o Everton Ribeiro, aquele jogo. E o time que nós mandamos lá era o Juvenil. Ô Chico, a diferença é muito... É absurda a diferença entre os dois times. Tá? Hoje, no jogo foi. Mas você acha que se você botar na ponta do lápis os elencos, você acha que a diferença é pra 4, talvez 7-0? Pelo que mandraca. Você acha que não dá pra competir com esse Flamengo? Então é uma boa pergunta. É só você olhar pra zaga do Flamengo, que tem um Léo Ortiz, por exemplo. Não, é um timaço, Luiz Gabi, é o melhor time do Brasil, mas eu acho que a distância não é como foi grande, esse amasso que foi no jogo. Eu discordo. Pra mim, o Flamengo completo, o Flamengo com um time praticamente titular, né? O time do Flamengo, cara, é isso aí. O Flamengo montou um time pra fazer exatamente o que fez ontem. E é exatamente, pra golear todos os times. Então o São Paulo vai tomar 4 também. O time do Flamengo foi montado pra isso. O Grêmio, que é pior, que o Corinthians tomou 2 só. Nossa. Não, mas é isso. Mas o futebol acontece, cara. Só que o time do Flamengo é pra isso. O Pedro é um cara que ficou fora 7 meses, é um cara que tem que ser enaltecido. Foram 7 meses fora, o cara voltou arrebentando. Não deram uma chegada nele, não deram uma conferida na lua, nada. Não deram uma conferida. Falaram que ele montou um departamento médico em casa, até se recuperou bem, voltou arrebentando. E não só pelos gols, mas o cara saindo da área, correndo. Mas o Corinthians não jogou, cara. Então, aí não competiu. Correndo pra dentro do gol. Mas será que não jogou porque o Flamengo não deixou? Também, mas os caras não chegaram. A marcação alta do início do jogo era absoluta. Mas aí não é, Ulisses, rapidinho, só que não é só falar do Orlando Ribeiro, aí tem que falar da zaga do Corinthians, por exemplo. Eu falei aqui, uma vergonha. Eu não falei, eu sentei a bota nesses caras. Qual chance que vocês lembram, além daquela do Carrilho, o ataque não recebe bola? Mas o que acontece é o seguinte, o Corinthians tem um problema crônico na zaga, entendeu? Bola alçada na área do Corinthians, rechaçada pela zaga. Qualquer time fica com a segunda bola. O Corinthians não tem um sistema de proteção da zaga para um jogador pegar essa segunda bola rechaçada numa cobrança de escanteio. Pode pegar todos os jogos. Chobra no pé dos caras, batem de fora, bate tudo. A bola chega no gol a todo instante, a todo momento. Então, o pior de tudo isso aí... Eles correm pra dentro do Hugo. Eles vão lá pra dentro do Hugo. Errou na saída. Pega a bola e toca pro Hugo. O Hugo tem que ser... E o Coronado entra. Coronado, você é uma manhaca desgramada, velho. Isso é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha. Uma vergonha. Eu não tenho nada contra o salário das pessoas. Cada um faz o seu contrato. Não, eu tenho tudo a ver com tudo. É uma vergonha. Você andou em campo, fez um pênalti medíocre. Agora, é uma vergonha que o Coronado tem que dar ao Corinthians. Não deu nada. Mas principal erro do Corinthians, Renata, falta de planejamento. Você vai mandar o técnico embora? Você já tem que ter conversado com ele, está praticamente fechado. Você não pode deixar essa lacuna de 10, 12 dias Meu Deus. Sem treinador. Como é que nós vamos saber que o Tite ia passar mal, velho? Agora, Marco Aurélio Cunha, muito nervosismo. O Flamengo praticamente titular. Talvez o Alexandro seja titular na esquerda. Ele pode trocar o Cebolinha ali pelo Bruno Henrique em algum momento. O elenco é piada. De resto, Araújo, é o Flamengo ideal. Luiz Araújo, tem Meu Deus. Bruno Henrique. Hoje o Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade. É mesmo. O Palmeiras tem, o Flamengo tem 3. É isso aí. Para cada posição. Tem posição que o Flamengo chega a ter quase 4 jogadores. E outra, tinha mais 4 jogadores, mais 3 jogadores do outro lado que passou pelo Flamengo. Vocês vão deixar a Inhaca do zagueiro, o Gustavo Henrique, o Mateuzinho e o Hugo. Tem o Hugo que salvou o Corinthians, que era pra ser mais. Marco Aurélio Cunha, a gente já tá acostumado. O que é, Tite? Eu tenho também. Rapaz. É isso aí. O sentimento tá aflorado hoje. Aqui, quando o pessoal tá nervoso, ele deixa falar, porque desabafa. Você acha que eu tô um pouco nervoso? Como médico, eu entendo, precisa desabafar. E fica claro que nós temos dois treinadores da nova geração espetaculares brasileiros. Rogério Ceni e Felipe Luiz. E a gente não tá falando disso. O que o Rogério Ceni a ver agora também com a derrota do Corinthians de 4. Aí o senhor me deixa Roger Machado. Amenizou a sua dor. O mito te ajudou. Melhorando, aí o senhor deixa o pior. Corinthians perder do Flamengo, absolutamente normal. Sem treinador, absolutamente normal. Ainda sem o Depay, que saiu machucado, saiu meio time do Corinthians. Então, mas é normal tomar 4-0? Nunca é normal tomar 4-0, mas pro tamanho do Flamengo, mandracoso, né? Pro tamanho do Flamengo e pro
pouco o futebol desse Corinthians e agora eu acho que ficou na conta, ficou bom, ficou barato. Ficou barato. 4x0? Ficou barato. O 4 gol foi de pênalti, pô. Ficou barato. Não foi pênalti. Se fosse o de pênalti, não foi E o da trave aquele, Não claro. foi pênalti. Mas a questão é que um momento como esse, um time grande como o Corinthians, o que tem que fazer? O jogador grande tem que assumir a responsabilidade. A questão é que o corintiano, eu bato nessa tecla, paga muito pau pro Depay. O Depay decide contra o Sport Recife e aí? Tomou pancada, mas ele não chamou a responsabilidade. Ele nunca jogou bem contra time grande. Ele nunca jogou bem contra time grande. Então assume a responsabilidade, chama os caras lá. Nós não temos treinador, mas vamos aqui nos juntar, chama o zagueirão lá e posiciona os caras. Cadê os jogadores grandes? Depay no São Paulo? Não gostaria. Não gostaria. É que o Corinthians perde. O Corinthians perde, é porque o sistema defensivo, o Corinthians ganha, é porque o Depay decidiu. Decidiu porque os caras correu pra ele. Porque ele não corre, ele não aparece. Então, o Corinthians tá sem treinador. Se contradizendo, sozinho não vai resolver. Sozinho ele não resolve. Mas só que quando precisa dele, ele não joga. Mas sozinho ele não vai resolver, nunca que ele vai Não, mas só que ele tem que corresponder. O time tá mal. Vai lá e ajuda os caras lá atrás. Cadê ele? Aí sai lá, torceu o pé na formiga, sai. Tá de brincadeira. Uma pergunta, O cara joga muito, joga muito. Me cita 2 jogos legais do Corinthians desse ano. 2 jogos que o Corinthians, nossa, empolgou. Contra o Vasco, que o Depay arrebentou, mas era o Vasco aniquilado. E já demitiu o técnico. sentou a mamona. O Léo Ortiz sentou a mamona no Memphis, velho. Por trás, velho. E coisa que o Corinthians não fez. O Corinthians não chegou. Você gostou disso, do Léo Ortiz? O Yuri apanhou, o Memphis apanhou, teve que sair. E os meus zagueiros lá tocando a bola pro Hugo. Vá pro inferno! Não, eu tô de acordo com o Cicinho também. O Depay tem que chamar a responsabilidade. Ele chamou! Ele apanhou! Ele apanhou o jogo todo! E o juiz só fazia assim. Mas que jogo todo vocês saíram no primeiro tempo? É nítido que o Corinthians... O Corinthians, tá ruim. Fica todo mundo ali atrás, irmão. Não toma mais gol, fecha a casinha. O Carrillo, que é o melhor jogador, estão colocando na lateral, como ponta. Coloca ele no meio. Ele tava decidindo pro Corinthians. Aí coloca ele lá na ponta, vai fazer o quê? Mas não é de hoje que o Corinthians é inferior ao Flamengo, mas a questão é, quando teve treinador e jogador que assumiu a responsabilidade, o Corinthians se igualou. Chegou à final de Copa do Brasil. Aí agora, no momento, não aparece. Aí com o zagueiro isso, ok. E quando chegou na final, o Flamengo contratou o técnico do Corinthians. Fala que o Memphis saiu, que ele quis sair, o cara tomou pancada, mas ele não falou tomou isso. pancada, velho. O jogo todo que ele ficou em campo tomou pancada. O Ramos, que nem tá aí no São Paulo. O Memphis é uma andorinha sozinha, que não vai fazer e tá verão. fora de posição. Sozinha, tá fora de posição, se esforça pro time. É um grande jogador. Andorinha e Fusca tem em todo lugar. Então Memphis tem em todo lugar. Não precisa buscar lá fora. Tem aqui no Brasil. Andorinha tem em todo lugar. Você põe o Rames. Sabia. Põe o Rames. Põe o Rames Rodrigues. Você elogiou o Rames. Quem vive de passada é museu. Você elogiou. Rapaz, elogiei o Rames, comprei caneca de outros aí, tudo, até camisa. Mas aí que tá, Everton, essa é uma boa discussão. O Corinthians é muito grande para depender de 1 ou 2 jogadores. O Corinthians, a gente já falava que o time titular era legal, mas que o elenco deixava a desejar. O Corinthians precisa se equilibrar, Everton. Vai cuidar do time. As andorinhas. Renato, eu tenho tanta coisa para falar que eu tenho que falar rápido, eu não terei tempo para tanta coisa. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, fizemos vaquinha para pagar o estádio, vamos precisar talvez, porque ainda não assinou, fazer vaquinha para pagar o Dorival e pagar vaquinha para pagar o Depay. O Cicinho hoje não sente frio e não vai almoçar. O Cicinho não vai almoçar e não sente frio. Primeiro, que está coberto de razão, e segundo, que já jantou. Jantou o Liz, jantou o Ronaldo, jantou todo mundo. Tá certo o Cicinho. Os principais jogadores precisam pegar o jogo e botar debaixo do braço. O Alan Patrick faz isso direto no Inter. Contra time grande, contra time médio, contra time pequeno. Tô dando um exemplo aqui. Um exemplo. Então tá certo. Pelo que ganha, pelo estofo que tem, pelo rótulo que tem que resolver. Outra coisa. O Corinthians é um arame liso do cacete. O Corinthians é arame liso. Corinthians e Atlético, arame liso. Marca com os olhos. Pega o jogo de ontem aí, volta aos 13 minutos, acho que do segundo tempo. 13 minutos. Por que você falou do 13? Porque eu tava assistindo e nessa hora eu falei, gente, será que o jogo parou? O Flamengo tocando bola, 13 minutos, acho que é do segundo tempo. 13 minutos. Flamengo tocando bola. E o
Corinthians marcando com os olhos. Foi do primeiro, hein? Não sei, não me lembro, porque eu estava comendo e bebendo, nem lembro. Mas aos 13 minutos. Aí eu falei, sabe por que o jogo parou? O Flamengo tocando bola e o Corinthians marcando com os olhos. É arame liso o Corinthians. Arame liso. Panda. O time é panda. E por isso tomou 4. Esse pênalti também não existiu, não. Esse pênalti no Arrascaeta. Agora, só queria dar uma sublinhada aqui, porque a ala corintiana do programa tá reclamando da zaga, das laterais, tá tudo certo, tem que cornetar mesmo, que os caras são bem limitados. Agora, ninguém falou do mestre, ninguém falou do gênio, ninguém falou uma linha sobre o Fabinho Soldado. Ô Soldado, desse jeito você não vai conseguir subir a patente não, porque tá feia a coisa, quem contratou tem que ser cobrado. Quem contratou o Charles? Quem contratou o Hector Hernandes? Quem contratou o Félix Torres? Quem contratou o Ramalho? Quem gastou quase 20 milhões de reais no Mateuzinho? Quem gastou mais de 20 milhões de reais no péssimo Kaká, que é reserva do time? Entre outros jogadores que não podem passar na porta do CT Joaquim Grava. Isso a ala corintiana não fala, né, Renata Fã? Tá feia a coisa, hein? Vamos lá, vamos com calma. Vamos com calma. Cara, esses corintianos, todos os torcedores corintianos, em nenhum momento eles dão ênfase ao mérito do Flamengo. Os caras não reconhecem, os caras não admitem. Certo, o time tá ruim. Mas, cara, se o Corinthians tá péssimo, como tanto vocês falam, não tem zagueiro, não tem meio de campo, não tem ninguém e tudo, é porque foi envolvente o trabalho do Flamengo, cara. O Flamengo fez acontecer ali, deixou todo mundo embaralhado, desnorteado, sem noção para onde ir e o que fazer. Tem um momento lá que é o gol da Arrascaeta, que o Memphis no meio aponta assim pro Bidon vir marcar o Eric Pulgar, que recebe, que enfia no Pedro dá de pivô e a Arrascaeta vai lá e faz o gol. Aquilo ali quem era pra estar marcando era ele, era o próprio Memphis. O Memphis não marca. É que nem eu não lembro quem foi que falou. O Corinthians fica com Yuri Alberto no meio, Memphis e o Romero. Os três não voltam. E o time do Flamengo sobe inteiro. Puta, é tudo que a gente precisa. Eles já ficam com 3 a menos e a gente fica com o volume do time todo lá em cima. Só dando pressão. Pá. E aí a gente vai lá e tem aquela glória. Meu, uma aula de futebol. Pior pra eles, que eles não reconhecem. Se fosse outro, colocava a mão na mente assim, pô, caramba, é verdade mesmo, né? A gente foi envolvido pelo time, reconheceu o mérito do Flamengo, pô, a gente tem que fazer com que isso não aconteça mais e vamos trabalhar isso. Não, eles não reconhecem e continuam falando, acabando com o time não presta, mas ninguém presta, só o Hugo. Esses Corinthians são demais, cara. Por eles, praticamente vai ter que trocar do lateral, todos os 10, tirando o... Não, os 9, deixar o Memphis, talvez o Yuri, que tadinho que o Yuri não jogou, não pegou na bola. É lógico, a intenção era essa, nossa. Vem de perna aberta que a gente vai lá e produz, entendeu? Mas é isso aí, o vídeo é isso aí, comenta aí, o que você achou? Se curtiu o vídeo, já deixa seu like aí maroto aí, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal, né, cara, pra ajudar a gente aí, dá uma força, por favor, compartilha com a geral, rubro-negros. E aí, o que você falou? Comenta aí esse vídeo, o que você acha? Esse vídeo, cara, é uma piada. É pior ainda porque eles não reconhecem. O que você acha? E do jogo, o que você achou? Foi bom ou não? Tamo junto, saudações rubro-negra.